meu nome é Leidiane Caramel, eu sou arquiteta e eu ajudo profissionais das áreas de arquitetura e engenharia a dominar o Revit. Então, hoje vamos falar sobre esse assunto, retomando um pouquinho eu falei nos stories, mas às vezes alguém aí não assistiu. Essa era uma dúvida da minha aluna Ana, tanto da iluminação quanto dos blocos de concreto. Ela me perguntou sobre a iluminação ontem mesmo, daí eu expliquei para ela e tudo mais. E ela perguntou também, comentou lá na plataforma sobre a aparência dos blocos de concreto. Ela disse que era só uma curiosidade, que não era nada urgente. E falei, então beleza, vou levar pra live. Então, galera, vamos começar com o conceito assim mais básico sobre iluminação. Qual que era o problema da Ana? Ela foi para inserir a iluminação e ela não conseguiu. Tipo, o que acontece? Vamos ver. Quando a gente está numa planta de piso, por exemplo, e eu quero começar a colocar aqui umas luminárias no meu forro. Então, o que a gente faz para trazer uma luminária para o projeto? Primeiro a gente carrega, aqui na guia arquitetura, componente. As luminárias a gente vai carregar por aqui por componente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui em carregar família. Ele abre para mim aqui na biblioteca do Revit. Então, eu vou descer até iluminação, olha. Arquitetura. Nesse caso é interno, mas poderia ser externo também. E a gente pega alguma coisa aqui. Vamos pegar, então, uma luminária de forro. Vamos ver. Vou pegar essa daqui. Não. Vou pegar essa daqui. Luminária de forro linear, uma lâmpada. Então, abrir. Tá carregando. Vendo se tá tudo certo. Então, olha só, carregou. Tá vendo que aparece ali, então, um bloquezinho? Ele não consegue inserir. Por quê? Porque eu carreguei uma luminária ela tem base no forro. E aqui, nesse meu projeto, eu não tenho forro. Então, foi isso que aconteceu com a Ana. Ela ainda não chegou nessa parte de iluminação, então ela estava lá tentando, mexendo nos projetos dela e não conseguiu colocar. Então, primeira coisa, quando o mais comum é que você vai começar a sua iluminação pelo forro mesmo, as luminárias que vão em cima, né, as lâmpadas mais básicas. Então, se você não criou um forro ainda, você precisa criar. As luminárias, em geral, elas têm base em 3 elementos, que é o forro, a parede e nada. Parede, forro. Ou ela pode não ter base, não ter base em nada mesmo. Pra gente confirmar, a gente vem aqui, ó, arquivo, novo, família. Então, a gente busca aqui por luminária, olha lá, luminária. Então, a gente tem aqui todos os templates que eu posso começar a criar as minhas luminárias. Esses aqui são templates de família para criar luminárias. Então, eu vejo que tem com base na parede, no forro. Aqui, olha, luminária de spot métrica, que é quando não tem base em nada. E as opções são só parede, forro ou nada. Aparece só luminária linear métrica. Então, eu fiquei pensando se tinha no piso, mas aí achei que não tinha mesmo. No piso não tem. Mas não quer dizer que a gente não consiga fazer. Só que os templates aqui, olha, não vem com a opção do piso. Então, a gente tem essas 3 opções de luminárias para começar. Então, se eu pego uma luminária com base no forro, eu vou precisar do forro. Se eu pego uma com base na parede, eu vou precisar ter uma parede no meu projeto. O que acontece é que às vezes a gente não insere o forro, porque ele vai ficando para depois, e a gente tenta colocar a luminária e não dá. Então, vamos começar colocando o nosso forro. Para fazer isso, a gente vem aqui na guia Arquitetura, Forro. Então, olha só, tem essa opção de forro automático se você tiver um ambiente fechado. Você consegue colocar aqui, no meu caso eu estou com o ambiente aberto, então eu vou pegar essa opção, efetuar o croquis do forro. Então, agora eu preciso desenhar onde é que meu forro vai ser colocado. Então, eu vou fazer um retângulo básico aqui, tá? Errei o ponto, inclusive. Vou dar um AL para alinhar. Clico na linha de referência, clico na linha que eu vou mover. Então, olha só, aqui nas propriedades eu posso ver que a altura do meu deslocamento está com 2,80 em relação ao nível 1. Então, o meu forro vai estar 2,80 acima do nível 1. Vamos finalizar para ver como é que vai ficar. No 3D, então, está assim. Agora temos esse forro. Quer confirmar? Abre aí um corte para passar aí
uma cota para ver como é que tá. Deixa não para 50, aí. Então, vou dar um DI, clico aqui no meu nível 1, que é o nível 0, clico na face inferior do meu forro. Então, olha lá, 2,80 de pé direito, exatamente. Então, esse 2,80 é da face de baixo, a face inferior do meu forro. Beleza, temos o forro criado, agora a gente consegue colocar as nossas luminárias. Então, vamos lá. Arquitetura, componente. E olha só o que acontece, eu não consigo colocar de novo. E aí, isso é por quê? É porque eu não tô conseguindo ver o forro aqui nessa planta baixa. Eu tô vendo uma planta baixa. Vocês concordam que não tem forro aparecendo aqui. Então, mesmo que eu tenha um forro criado, eu preciso estar vendo ele para colocar. Então, por exemplo, se eu viesse no 3D, eu já iria conseguir. CM, que é o atalho para componente, eu consigo colocar. Mas essa não é a melhor forma, não é nada precisa, né? Então, o que a gente faz? A gente precisa abrir uma planta de forro refletido. E pode ser que você já tenha criado no seu projeto ou não. Então, olha só, aqui no meu navegador de projetos, eu tenho aqui plantas de forro. Então, tem do nível 1 e nível 2, que são os níveis que eu tenho criados já. Mas pode ser que você não tenha. Então, vamos, ó, se eu abrir aqui nível 1, tá aqui. Então, vamos supor que eu não tenho. Eu vou apagar essas duas plantas aqui, olha, eu vou dar um delete. Sumiram. E aí, como é que a gente faz? Então, olha só, eu vou vir aqui na guia. Aqui na guia vista, deu um bug momentâneo, vistas de planta. E quando eu venho aqui em vista de planta, eu tô criando novas plantas para níveis que eu tenho no meu projeto. Então, lembrando, as minhas plantas sempre têm que estar associadas a níveis. Então, nesse caso, olha, a gente precisa do quê? De uma planta de forro refletido. Eu vou clicar e aqui aparecem os níveis que eu tenho no meu projeto. E olha só, aqui embaixo está escrito não duplicar vistas existentes. O que isso significa? Que se eu tivesse uma planta de forro do nível 2, ele não estaria aparecendo aqui nessa lista, porque está habilitada essa opção não duplicar vistas existentes. Caso eu quisesse criar uma planta do nível 2, mesmo já tendo ela no meu projeto, eu precisaria tirar essa seleção e aparecer aqui normal. Aí eu posso criar para qualquer nível, aparece em todos os níveis do meu projeto, quando eu tiro a seleção. Então, para esse caso aqui, indiferente, né? Então, vou pegar aqui nível 1 e OK. Abriu aqui, então, a minha planta de forro. Posso vir aqui no meu navegador de projetos agora. Nível 1 tá aqui. Nível 2, nada aconteceu. Então, olha só, o que eu tinha falado. Se eu voltar aqui, vista de planta de piso, não. Planta de forro refletido, com essa opção habilitada, não aparece o nível 1. Se eu tiro essa opção, aparece o nível 1. Então, sempre que você quiser criar uma planta, às vezes você excluiu sem querer uma planta do térreo, enfim, você vem aqui, tá? Tanto para planta de piso, forro refletido, estrutural, e enfim. Beleza, a gente tá aqui com a nossa planta de forro. Vamos trocar a visualização porque não dá para entender muita coisa aqui. Vamos colocar uma corzinha. Então, vou vir aqui embaixo, estilo visual, cores consistentes. Então, olha só, agora eu vejo a minha parede em cinza e meu forro está branquinho. Então, tá. Agora sim eu vou conseguir colocar as minhas luminárias, porque mesmo que às vezes você saiba que precisa de um forro, você vai lá colocar no seu projeto, mas você não está visualizando o forro, você não consegue. Então a Ana passou por essas duas dificuldades e eu orientei ela certinho e enfim, tô tratando o caso dela aqui com vocês. Então olha, eu vou dar um CM, que é o atalho para inserir componente, que é onde está a minha luminária. E olha só, agora que eu tenho meu forro, é só eu posicionar a minha luminária em cima dele. Que pronto, foi colocado. Vamos ver como está no 3D. Mas olha, eu queria uma que ficasse embutida no forro, que não fosse pendente. Vamos ver. Parabólica. Embutida. Luminária embutida, bocal embutido. Agora tem vários aqui, vamos ver. Aqui, vou pegar essa daqui, luminária embutida linear LED. Aí, vamos ver. Aqui eu tenho para especificar as configurações que eu quero. Eu só vou dar um OK, que vi aí é lucro. Esperar carregar e clique em face hospedeira. Olha, não estou conseguindo clicar. Por quê?
Porque aqui está como colocar na face vertical. Vamos trocar para colocar na face. E agora eu consigo colocar. Vamos ver como é que vai vir isso, tá? Também não sei. Vamos lá. Olha lá. Ah, ela é bem pititica. Achei que ia ser maior. Mas beleza, ela está funcionando bem. Foi colocada direitinho aqui no forro. Isso que me importa, isso que me importava. Então tá. Então, deu para entender até agora como é que você faz para inserir uma luminária, né? Você primeiro precisa ter um forro criado e depois você vai carregar a sua luminária no seu projeto. Agora, como é que a gente vai configurar a iluminação? Por quê? Por que eu digo isso? Você inseriu lá, beleza. Aí, pode ser que você pega lá uma lâmpada específica e você quer trazer as configurações para o seu projeto. Uma coisa que eu fazia, que eu costumo fazer ainda bastante. Você pega as configurações certinhas da lâmpada para trazer. Eu peguei aqui um exemplo, a lâmpada da Stella. Então, tá. Aqui, essa é a lâmpada da Stella que eu escolhi. Então, olha só. Aqui eu tenho várias configurações. Quem é da engenharia? Eu acho que na engenharia você não vê muito essa parte de iluminação na faculdade, então você tem que aprender por conta, né? Eu imagino, tá? Não tô falando que é isso mesmo. Na faculdade de arquitetura a gente já teve contato com isso, então a gente tinha uma noção, mas falar, nossa, sair sabendo tudo de iluminação da faculdade? Não, né? Claro que não. Mas olha só, como é que a gente vai trazer essas informações para o nosso projeto? Então eu tenho algumas informações importantes, que é aqui, essa minha potência, 7 watts, os meus lumens, que são 450, isso aqui é meio que o mais importante, você já vê isso aqui, olha, bem grandão. Aí eu tenho mais configurações aqui, como fluxo luminoso, que está com 450, eficiência luminosa, 64 lumens por watts. O que mais que poderia ser importante de levar? Tensão não... IRC, não, é isso. O que é mais importante é isso. Fluxo luminoso, que já está aqui, olha, fluxo luminoso, a potência e pode ser que a eficiência luminosa. Ah, tem as candelas também, intensidade luminosa, 1100 candelas. Então tá, vamos lá, calma, respira, não surta, vamos lá pro Revit pra gente ver. Então, eu vou selecionar uma luminária que eu tenho. Eu vou até trazer outra, peraí, que eu até salvei aqui. Essa daqui eu baixei no site do BIM Object. É uma arandela, na verdade. E eu já peguei essa lâmpada da Stella, que ela daria certo nessa arandela. Então, vamos pegar esse exemplo. Então, a arandela eu preciso colocar na parede. Não muito bonita, mas tudo bem. Então, tá aqui. Então, tá. Quando eu seleciono a minha luminária, eu venho aqui em editar tipo. E aqui embaixo, em arquivos fotométricos, cadê? Misericórdia. Fotométricos, não. Elétrico. Vamos configurar a luminária do Revit mesmo, que é igual a essa que eu tinha pego. Onde é que ela tá? Tá aqui na arquitetura. Componente, carregar família e agora ela vai ser externa. Eu estava dentro de interna e eu pego aqui, vamos ver, específico do Brasil, arandela cilíndrica. Era essa daqui, eu tinha pego essa do BIM Object pra gente comparar os render. Depois eu fiz um teste de render, eu vou mostrar as imagens pra você. Então eu já vou até renomear. Essa daqui eu deixo com o nome de Revit, que essa daqui é a própria do Revit, editar tipo. Vou renomear aqui só pra gente não se confundir, porque elas são iguais. Ok. Na aparência, né? Como a gente pôde ver, as configurações já são bem diferentes. Editar tipo, essa daqui eu vou renomear e vou chamar de BIM Object. Ok. Então tá. Então, como é que a gente vai trazer essas informações aqui para nossa luminária? Essa daqui é a minha luminária do Revit, então vou vir em editar tipo, e aqui embaixo eu tenho as minhas configurações fotométricas. Então, o que me importa aqui é intensidade inicial. Eu vou clicar aqui nesse botão, olha. Vou clicar e aí me aparece aquelas mesmas informações que eu posso trazer. E beleza.
Às vezes muda o nome um pouco, você pode se confundir. Por exemplo, deixa eu ver, voltagem está como voltagem, né? Na verdade seria potência. Voltagem é 110, 220, potência é em watts, mas beleza. A gente se entende, a gente vê aqui, olha, a unidade de medida, LM a gente sabe que é lumen, CD a gente sabe que é candelas, LX a gente sabe que é lux, e a gente se orienta. Mas a gente ainda tem um problema aqui. O que acontece? Vamos começar aqui com os watts, não vou nem chamar de voltagem. Quando eu venho aqui, eu vejo que eu tenho 7 watts, beleza, então eu venho aqui e digito 7. Eficácia, eu não sei se eu tinha essa informação, tinha sim. Mas muitas vezes você nem tem essa informação. Então, o que acontece? Você já vai direto querer colocar os lumens. Então, olha só, os lumens estão aonde? Em fluxo luminoso. Então, eu venho aqui para colocar meus lumens, que são 450. Eu digito aqui, 450, e ele altera tudo. Minha voltagem ficou em 3. Então, o que acontece? Eu demorei um tempo aí, quando eu tava começando, não nem começando, eu já tava um pouco avançada, eu não entendia como é que funcionava essa lógica aqui, porque conforme você altera as coisas, ele altera um monte. Olha só, alterei aqui, alterou o fluxo luminoso. Se eu venho em luminosidade, vou colocar aí 200, alterou aí mais um monte de coisa. Então, pro que mais importa pra gente, que é os lumens e a voltagem, o que a gente faz? A gente precisa colocar a voltagem e a eficácia. E os lumens vão ser calculados automaticamente. Então, não é eu vir aqui colocar minha voltagem e depois tentar colocar o lumen, senão ele muda mesmo. Então, eu coloco primeiro os 7 watts e depois a eficácia, que eu tenho essa informação aqui que é 64. Vamos ver se é isso mesmo. 64, isso. Aí, olha só, meu fluxo luminoso já ficou com 448 lumens. Então, que é bem próximo aos 450. Então, o que eu fazia antes, eu não colocava aqui, porque eu achava que essa informação não era tão relevante de trazer. Eu achava que o mais importante era colocar os watts e o fluxo luminoso, os lumens. E aí ele alterava tudo. Então, quando você for trazer isso, você já coloca aqui voltagem e eficácia. E tudo se calcula sozinho. Beleza. Entendi como é que eu trago essa informação. Outra coisa importante, outra configuração importante é a temperatura de cor. Então, olha só. Aqui eu tenho cor inicial, 3000 kelvins. Então, se eu clico, eu tenho aqui alguns valores, olha. Se eu clico aqui em personalizado, eu tenho algumas pré-configurações. Então, se eu pego branco de referência, ele é em 6500 Kelvin. Se eu vou para o último, que é o mercúrio fósforo, é 2800 Kelvin. Então, se você não está muito familiarizado com esses valores de Kelvin, temperatura de cor, como é que funciona? Quanto maior o valor, mais fria é a lâmpada. É meio que invertido a lógica. Por quê? Porque que faz sentido para mim? Quanto maior, mais quente vai ser a cor, né? E na verdade não. Os conceitos de iluminação mesmo, aumentando o número dos kelvins, a luz vai ficando mais fria. Então, mercúrio fósforo, a gente pode ver que fica uma imagem bem amarelada. Olha só, aqui eu tenho até um amarelinho. Tem 2800 Kelvin, enquanto o branco de referência, 6500. Então, é invertido aí, tem que lembrar disso. Beleza? Aí você pode configurar aqui conforme o que você quer. Vamos pegar uns 4000 aí, beleza. 4000 tá bom, ok. E ok também. Configuramos aí. Eu não vou soltar o render aqui para não ficar pesado, mas eu já fiz aqui os testes. O que acontece? Tá, deixa eu pegar esse aqui. Olha só. Quando eu configuro... Vou ficar nessa imagem aqui. Quando eu configuro... fizer essa configuração que você acabou de ver. É essa lâmpada aqui, configuração Stella. Soltei um render como? Tá aqui no nome. Render sol e artificial. O que é isso? Quando eu venho aqui em vista, renderizar, e aí a opção que eu escolho aqui em esquema é exterior, sol e artificial. Fica desse jeito, fica muito fraco. Então, assim, o que mais acontece é da pessoa ir lá, trazer essas configurações. A pessoa já quebrou a cabeça para entender como é que aplica essas configurações no projeto, na luminária. Aí, na hora de renderizar, fica desse jeito. Fica fraco, fica fraco. Então, o render é mesmo teste. Por que eu falo isso? Porque
essa configuração foi feita como sol e artificial. Ou seja, foi considerado aí que tinha um pouco de sol, apesar que o horário que eu coloquei era 8 horas da noite, tá? Então, assim, não era para estar tão apagado também. Mas beleza, aí eu fiz outro teste, só que agora só com iluminação artificial, sem sol. Olha só como é que ilumina. Então, essas configurações você vai testar o render mesmo para ver como é que tá saindo e você vai vendo se você precisa ajustar ou não. Aí, o que eu recomendo no geral, assim, você vai... que acontece? Geralmente você faz um render e você coloca ali alguma iluminação. Se você não vai colocar nada no seu céu, aí beleza, vai funcionar melhor. Olha só como é que ilumina. Só que geralmente você coloca mais alguma coisa, porque... Alguma coisa. Porque o céu, ele não fica, assim, 100% escuro. Então, você traz um pouquinho de iluminação. Então, o que você faz? O que eu recomendo, que eu acho mais fácil para evitar erro? Você vem, pega a tal da luminária do Revit, que eu deixei aqui do lado, vamos ver essa daqui mesmo, e você vai ver os valores dela. Vai utilizar ela como parâmetro para criar as suas configurações. Então, vou vir aqui em editar tipo, intensidade inicial, pego aqui de novo. Era essa daqui? Ah, eu acho que eu confundi, gente, peraí. Ah, eu não dupliquei. Eita, peraí, que eu não dupliquei esse daqui. Vou dar um Ctrl C e vou desfazer até a hora que eu coloquei essa família. Aí, beleza. Agora eu vou colocar ela de novo. Vamos ver se volta as configurações dela que eu queria. Aí, era isso que eu queria ver, beleza. Aí, essa daqui fica sendo o Revit. Duplicar não. Duplicar porque é igual, Revit, deixa ela aqui. E aqui a gente configura 7 e aqui 68? Não era 68, não. 64. Aí, 64. Beleza. Ficou certo agora. Então, essa daqui. Essa daqui é a configuração Estela. Ops. Deixa eu ver se é isso mesmo, gente. Tô me confundindo aqui agora. Isso, tá certo. Essa é a configuração Estela. Essa é a Revit. Editar tipo, vou renomear. Por que é Revit? Porque as configurações que a própria biblioteca do Revit já me traz. Então, beleza. Essa daqui é a Revit, então a gente vai ver as configurações de iluminação dela. Selecionei editar tipo, desço aqui embaixo para intensidade inicial, cliquei e olha só, a gente tinha colocado uma potência de 7 watts, agora já está com 100. Eficácia nossa era 64, aqui está com 148, então olha só como é que ficou. Lumens ficou em 14.854, enquanto o nosso era 450, então olha como é que o valor é muito maior. Então, o que eu recomendo? Pega uma luminária do Revit, coloca no seu projeto, faz um render, vê como é que ficou, se está iluminando, e se tá bom para você, pega esses valores de referência para colocar no seu projeto também. Por quê? Porque a iluminação do render vai ser teste. Você vai testando, como você pode ver, dá uma diferença aqui simplesmente de você trocar a configuração. Aqui, olha. De você colocar iluminação aí no seu céu noturno, já dá muita diferença. Então, dependendo do que você vai colocar, você configura da forma que você precisa ter os seus resultados. Então, olha só, tem essa aqui, Philips, tá? Então, olha só, se você quer ter aí umas referências, umas famílias para baixar, você tem essa opção da Philips, que eles disponibilizam bastante mesmo famílias. Então, vou mandar o link para caso alguém queira baixar. A Arandela, tá, essa daqui é a Arandela que eu usei, vou colocar também. Isso aqui foi tudo para teste de render, para a gente ver as diferenças. Lâmpada Estela, beleza. Então, é isso. O que é mais importante você configurar para a intensidade da sua iluminação ficar correta é aqui intensidade inicial e cor inicial também. Então, nesse caso aqui, olha, ficou assim, só com a iluminação artificial, ficou forte, já seria suficiente essas configurações que eu trouxe lá do meu
do meu fabricante, que é a Stella, mas já colocando aí um céu um pouco mais iluminado. Cadê? Aqui. Já não consigo ver nada. Então, começa testando como é que tá a sua iluminação. Traz lá uma referência, que é a sua luminária do Revit. Se você precisar, dá uma copiada nessas configurações, porque você já tem uma noção de intensidade e aí você tem da onde você começar para ter o resultado que você espera. Então, no mais, é isso sobre iluminação. Entendendo como configura isso daqui, beleza? E cor inicial é o mais importante. Depois a gente tem muito mais configurações de iluminação, tem muita coisa para ver, só que no geral é isso. O que é mais básico para você começar, para você ter um ponto de partida, é isso. Então, beleza. Vamos agora ver a dúvida da Ana sobre os blocos de concreto. Então, a gente estava tendo uma aula sobre muro de arrimo. E a Ana, acho que viu lá que, na verdade, eu nem fiz o muro de arrimo com bloco de concreto, mas acho que surgiu a dúvida. E ela perguntou, como é que eu faço, então, para no render aparecer os meus blocos de concreto com uma aparência bacana, realista. Então, tá bom. Vamos começar a trabalhar isso. Primeiro, a gente vai ter que ter um material criado já. Vamos criar esse material do bloco de concreto. Vamos vir aqui em gerenciar, materiais. Ele vai abrir. Aqui embaixo, criar novo material. Identidade, eu coloco o nome de bloco de concreto. Beleza. Agora, a gente tem algumas guias aqui. O que é importante entender? Aqui na guia gráficos, são as configurações referentes a... Não é exatamente 2D que eu queria dizer, mas é quando você não está na aparência nem realista e nem de render. Então, quando você está em cores consistentes, em sombreado, em linha oculta. Então, é uma aparência mais assim, que não é a realista, você vem aqui em gráficos. Por exemplo, quando você quer colocar uma chura em planta baixa, tanto seu 2D, mas também funciona no 3D. Você vem aqui na guia gráficos. Sempre que eu estou trabalhando com a minha... com a aparência realista e de renderização, eu vou vir aqui na guia aparência. Sempre, tá bom? Então, para esse caso aqui, eu já criei bloco de concreto, beleza. Eu peguei uma textura, eu vou mandar o link, você pode baixar se você quiser. Ups, peraí. Vou colocar aqui. Textura, bloco de concreto, para não se perder. Então, a Ana até especificou as dimensões desse bloco. Eu anotei aqui para não esquecer, 19 por 29. E aí tinha profundidade também, mas nesse caso não vai importar tanto porque a gente está trabalhando com uma textura. Então, quando a gente quer representar uma aparência realista, a gente tem a opção de fazer essa configuração no 3D mesmo. Então, o que seria o 3D nesse caso? Eu trazer os blocos mesmo em 3 dimensões, fazer essa parede lá com os bloquinhos certinho. Ou também trabalhar com uma textura, com uma imagem, que dá um resultado bem mais leve, seu arquivo fica mais leve e também fica legal. A gente vai ver como é que vai ficar. Só que é claro que, dependendo do nível de realismo que você precisa, vai ser melhor você trabalhar aí com um bloquinho mesmo, a família de bloco. Mas no geral, eu acho que não precisa, tá? Mas vai depender mesmo do resultado que você espera. Que também, no geral, sempre que a gente trabalha com o máximo de realismo possível do mundo real, a gente traz para o nosso projeto, isso também fica mais realista. Então tá. Como é que a gente vai configurar, então, essa imagem? Essa imagem é essa daqui, tá? Olha, foi essa daqui que eu escolhi. Eu pesquisei, encontrei essa imagem e achei que tá bacana. Então, eu tenho aqui uma quantidade de blocos. É importante eu saber quantos blocos eu tenho em fileira e em coluna. Saber as dimensões. A Ana já me passou uma dimensão específica, então eu vou aplicar aqui e beleza. Você pode se perguntar, tem problema se esse bloco não tiver a mesma dimensão? Não tem muito problema, mas também não pode ser uma coisa que a proporção seja completamente diferente, né? Então, 15 por 29, beleza. Aqui tá bom.
eu vou conseguir dar uma ajustada lá na hora de puxar pro Revit, mas se fosse, por exemplo, 15 por 15, não faria o menor sentido eu trazer isso daqui, porque essas medidas claramente não são de um quadrado, são de um retângulo. Então, assim, o importante é ter ali a proporção, a gente consegue ajustar alguns pequenos detalhes lá no Revit, mas só não trazer nada muito gritante de muita diferença, né? Enfim, esse aqui vai dar certo, vai passar. Então, aqui na guia aparência, como é que eu vou configurar isso? Eu vou vir aqui em imagem. Então, vou pegar nenhuma imagem selecionada e o que eu vou fazer? Eu vou copiar, eu vou dar um Ctrl+C aqui e aqui Ctrl+V. Abrir. E é essa opção, essa imagem aqui, textura, bloco de concreto. Abrir. Então, tá carregando ali, não tem problema, pode deixar. Eu trouxe essa imagem. O que eu preciso fazer agora? Dizer quais são as dimensões dessa imagem, o que vai corresponder no meu projeto ou no mundo real. É o que a gente estava falando sobre as dimensões mesmo. Então, quando eu quero configurar uma imagem, eu clico nela e vai abrir para mim essas configurações aqui. Então, olha, eu até vejo aqui, olha, 30,48 por 30,48 centímetros. É isso que o Revit está considerando, é meio que um padrão. Ele pega uma imagem e já joga essas configurações aí. Então, a gente precisa dizer para ele que não. Essa imagem inteira, essa imagem aqui, não tem 30 centímetros por 30 centímetros. Eu tenho quase 30 só num bloco aqui, ó. Imagina. Então, a gente vai dizer para ele quais são as dimensões reais dessa imagem. Então, vou descer aqui. Eu tenho aqui essa guia dimensionar. Repara que eu tenho esse cadeado aqui, essa corrente que bloqueia. Então, se eu alterar agora para 20, ele altera de baixo também. Então, é importante tirar, a menos que a sua imagem seja um quadrado. Aqui, na verdade, é um quadrado, como você pode notar, só que eu vou configurar certinho conforme as medidas que a Ana me passou. Então, a Ana passou aqui, tem 19 por 29. Então, vamos contar quantos blocos a gente tem no sentido da coluna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, tem 10 blocos. E nesse sentido, na altura, tem 19 centímetros. Então, 10 vezes 19 vai dar 1,90. Vamos voltar aqui. Então, em altura, eu vou colocar aqui, ó, agora está em centímetros, apesar do meu projeto estar em metros, tá? Então, aqui eu coloco 190. E largura, ó, ele já até adapta e tá aqui com 19, mas vamos voltar lá pra ver. A largura eu já sei que é 29. Então, ó, vou contar aqui essa fileira que tá mais completa. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem 5 blocos. Vamos puxar uma calculadora aqui só pra garantir. 29 centímetros vezes 5 dá 1,45 m. Então, a gente volta e aqui em largura coloca 145 porque tá em centímetros. Beleza. Concluído, é isso. E vamos dar um ok. Tá criado o nosso material. A gente ainda pode adicionar um bump, que é um relevo, mas eu nem vou tratar disso hoje, porque eu não preparei essa imagem para trazer como bump. A gente pode testar para ver se ela funciona, que às vezes a gente só inverte a imagem e dá certo também. Mas tá bom. Vou aplicar então esse material do bloco de concreto em alguma parede para a gente ver como é que fica. Editar tipo, estrutura, editar. Então aqui eu vou colocar bloco de concreto e vou excluir todas as outras camadas, só pra gente ficar só com esse material aparente aqui. Beleza? Ok? Então, vou só vir aqui agora, não tá aparecendo ainda. Por quê? Porque a gente tá no modo cores consistentes e o bloco vai aparecer no modo realista ou na renderização. Então, vou vir aqui embaixo e trocar para realista e a gente vai ver. Então, gente... Coitadinho, sofreu mesmo. Olha só como é que ficou a aparência dos nossos blocos. Tô até com medo de orbitar, exigir muito aqui do coitadinho. Olha só. Vamos abrir um corte, uma elevação, alguma coisa assim, pra gente ver como é que tá. Aqui, ó, vai aparecer aqui. Como é que está as dimensões. Vou trocar aqui para realista e a gente mede para ver se ficou certo. A gente precisa de 19 por 29. Não vai ficar exatamente igual, porque eu não vou conseguir pegar os pontinhos, não tem midpoint, né, nesse caso. Mas a gente vai ver que vai dar bem próximo. Deus abençoe. Ops. Cadê, meu Deus? Cadê as coisas?
Cadê minha parede? Tá faltando uma parede aqui, gente. Tá sumindo com as minhas paredes. Deixa eu ver. Deve ser a profundidade. Aqui, ó. Profundidade do corte. Eu puxei, aumentei, que não estava aparecendo na minha parede. Aqui está nossa parede de bloco de concreto. Vamos pegar uma reguinha mesmo aqui, olha. Vamos ver. Então, olha só. 29. 29, certinho. E pra cima tem que ter 19, vamos ver. Olha lá, tá 18,8. Olha lá, 19. Certinho. Ficou certinho, mesmo que a imagem, eu acredito que ela não tenha exatamente isso. Por quê? Porque ela é uma imagem. Por que eu achei isso mesmo? Peraí, 3, 4, 5... Porque as dimensões não batem. A gente fica com 1,45 por 1,90, sendo que é uma imagem quadrada. Eu confirmei, essa imagem realmente é quadrada, tá? Então, o que isso significa? Significa que esses blocos, eles não tinham 19 por 29, mas tudo bem. Mesmo assim, a gente tendo a mesma proporção, a gente definiu aí as dimensões pro Revit e deu certo. A gente mediu aí e viu que deu certo. Então, é isso. Espero que você tenha entendido aí como configurar uma aparência de blocos de concreto realista e também como é que você configura sua iluminação. Tanto inserir sua iluminação quanto configurar a intensidade, porque pode variar muito, como você pode perceber. Então, basicamente, iluminação é teste, vai ter que renderizar, vai ter que testar, render é teste também. Então, faz seus testes aí e ajusta dessa forma, pegando aí alguma referência que você vê que já funciona melhor. Que você vai economizar bastante tempo, tá bom? É isso, uma boa noite e até mais. Tchau, tchau!